Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e eu dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chaumbra. No vídeo de hoje nós vamos retomar a série intitulada O Sol Nasce Sempre ao Oriente, que versa precisamente a crescente aproximação entre as antigas filosofias orientais e as mais modernas ciências do mundo ocidental. Ora bem, não existe ciência mais moderna e mais atual no mundo ocidental do que a mecânica quântica. E, portanto, é precisamente sobre um dos fundadores e talvez o maior impulsionador da mecânica quântica que nós vamos falar hoje. E o seu nome é Niels Bohr. Eu custa-me um bocado tratar Niels Bohr como o grande impulsionador da mecânica quântica, porque isso seria totalmente injusto, porque no fundo a mecânica quântica teve dois grandes pais. O primeiro foi Albert Einstein e o segundo foi Niels Bohr. Portanto, a partir de determinada altura, Albert Einstein teve, digamos, uma fissão, para falarmos em termos nucleares, com a mecânica quântica e afastou-se, e Niels Bohr, de facto, encabeçou e foi ele, digamos, o grande responsável pelos caminhos que a mecânica quântica passou a levar depois disso. Mas quem é afinal Niels Bohr? Ora bem, Niels Bohr é um físico dinamarquês que se destacou desde muito cedo pela sua incrível inteligência e genialidade. Ele era, digamos, um jovem prodígio e foi laureado com o Nobel da Física muito cedo. Aliás, ele foi um dos mais jovens laureados de sempre, precisamente pela sua contribuição em termos da constituição do átomo. O átomo já tinha sido suficientemente bem descrito e estudado pelo físico neozelandês Rutherford. Aliás, Niels Bohr foi precisamente para Londres para trabalhar nesse aspecto com Rutherford e, portanto, subscrevia grande parte das suas teorias, mas a teoria atómica de Rutherford tinha, digamos, algumas lacunas que levavam a que fosse contestada por não conseguir explicar determinadas características da matéria e, portanto, era rejeitada por muitos cientistas. Niels Bohr, quando, portanto, voltou para o seu país natal, a Dinamarca, em vez de abandonar a teoria, portanto, atomista de Rutherford, propôs-se complementar os dados em falta através do conhecimento que vinha de Max Planck e de Albert Einstein sobre os quantos. Resultado, o que ele conseguiu foi explicar em nível atómico e principalmente a nível de funcionamento dos eletrões como é que era possível resolver as lacunas em falta a partir do momento em que ele se apercebeu que os eletrões não podiam estar numa órbita qualquer e girar, portanto, à volta do núcleo como se julgava antes, mas que tinham algumas órbitas muito precisas, 2, 3, 4 órbitas, em que eles podiam variar mediante lhes era injetada energia, então saltavam para a órbita seguinte, ou lhes era retirada energia e voltavam para a órbita anterior. Quando digo saltavam, é uma força de expressão, porque a nível quântico, na realidade, eles apareciam automaticamente na órbita seguinte sem saltarem, eles apareciam automaticamente. E este modelo atómico de Niels Bohr, portanto, não foi tomado muito a sério no início, tal como não foi tomado Albert Einstein antes, mas curiosamente ambos vieram a ganhar o prémio Nobel, um em 1921 e outro em 1922, pelas suas descobertas, de quem ninguém inicialmente dava o devido valor. Mas não foi, apesar disso, essa a maior contribuição de Niels Bohr. Esse estava guardado para a mecânica quântica. O que é que esta descoberta de Niels Bohr sobre, portanto, o funcionamento das órbitas dos eletrões nos átomos nos mostraram? É que não era possível conhecer a posição da matéria, das partículas, ou seja, nós não conseguíamos dizer que num determinado instante a partícula, o eletrão, estava ali. E em termos de mecânica quântica, na verdade também não conseguíamos dizer que ele não estava. Portanto, ele estava e não estava naquele instante. Porque em mecânica quântica tudo se passa em termos de estatística, em termos de probabilidade, em termos daquilo que Niels Bohr
veio a definir como ondas de probabilidade. E, portanto, é deste conceito destas ondas de probabilidade que veio a nascer o famoso lema da mecânica quântica das infinitas possibilidades. Portanto, as infinitas possibilidades vêm precisamente das ondas de probabilidade em que, em qualquer instante, não podíamos afirmar que ali existe alguma coisa, mas também não podemos afirmar que não existe. Existe uma probabilidade de existir, por assim dizer, mas também existe uma probabilidade de não existir. E foi precisamente neste ponto que se deu a cisão, digamos, com Albert Einstein. Albert Einstein, sendo um físico brilhante, um físico que, podemos dizer, funcionou para a física como Jesus Cristo, há um antes de Einstein e um depois de Einstein, como há um antes de Cristo e um depois de Cristo. Sendo um cientista brilhante, ele não conseguia conceber que houvesse processos tão aleatórios na natureza. E sendo um cientista brilhante, era, além disso, um crente em Deus. Não no Deus bíblico, não no Deus, digamos, que era reconhecido na sociedade do seu tempo, mas, como ele próprio dizia, no Deus de Spinoza. Portanto, ele era crente no Deus de Spinoza. E sendo crente em Deus, tal como ele repetiu várias vezes, e foi uma frase que se tornou célebre, ele não acreditava que Deus lançasse dados. Portanto, o que é que ele queria dizer com isto? Os dados são um jogo da sorte. Portanto, ele não acreditava que Deus lançasse dados, que naquela mão o eletrão, por sorte, pudesse estar num sítio e na outra mão pudesse estar no outro, e, portanto, ele acreditava que tinham que haver necessariamente regras, leis, que nós ainda não conhecêssemos, por não estarmos suficientemente apurados para as poderem conhecer. Ele não conseguia conceber a realidade de outra maneira que não esta. Ora bem, qual era a grande vantagem de Niels Bohr neste campo em relação a Einstein? Niels Bohr era um descrente. Ele era um ateu, não acreditava em Deus, não acreditava em nada. E, portanto, sentia-se perfeitamente à vontade para aceitar essa, entre aspas, incapacidade criadora de haver um criador que tudo sabia e que tudo podia determinar. E sentia-se perfeitamente à vontade para dizer que havia coisas que não eram possíveis ser do nosso conhecimento, ao contrário de Einstein, que não concebia uma ciência que não fosse capaz de atingir o conhecimento. Niels Bohr conseguia perfeitamente conceber uma ciência que não conseguisse chegar ao conhecimento e, aliás, estabeleceu uma fronteira precisa para a ciência nesse ponto. E, portanto, Einstein, digamos, não comprou essa ideia, afastou-se desta versão da mecânica quântica. É errado dizer que ele se afastou da mecânica quântica. Afastou-se desta versão da mecânica quântica e continuou com a sua ideia de encontrar uma teoria do tudo, ou seja, conseguir encontrar tudo aquilo que, na opinião dele, ainda faltava na mecânica quântica. Mas a verdade é que, digamos, a tese da filosofia de Niels Bohr venceu, prosseguiu, criou raízes, criou descendentes e é aquela que neste momento nós estudamos e é aquela que está em permanente desenvolvimento. No entanto, esta onda de probabilidades criou paradoxos ainda maiores, não só ao nível da ciência, mas ao nível da filosofia. Se não vejamos, desde o início da filosofia grega, que nós tínhamos tudo muito bem definido, nomeadamente em termos de opostos. Já desde Sócrates, já desde Platão, nós tínhamos a ideia do bom, tínhamos a ideia do belo, tínhamos a ideia do alto. E depois tínhamos os seus opostos. Tínhamos a ideia do mau, tínhamos a ideia do feio, tínhamos a ideia do baixo. Portanto, as características, as ideias-chave estavam muito bem definidas e os seus opostos também estavam muito bem definidos. Mas a onda de probabilidades veio pôr em causa a própria noção de existência. Ou seja, nós não conseguindo afirmar que ali existe uma partícula, ela simultaneamente existe e não existe. Não existe uma noção de existência. Portanto, esta característica da mecânica quântica teria, aliás, o seu expoente máximo na famosa experiência de Schrödinger, o famoso gato de Schrödinger, em que
O objetivo da experiência era conseguir determinar, no final da experiência, se o gato estaria vivo ou morto. E como é evidente, no final da experiência, Schrödinger chega a apenas uma única conclusão. O gato está vivo e está morto ao mesmo tempo, porque ele existia ou deixava de existir em ambos os campos da existência. Resultado. Mas, em termos dos paradoxos filosóficos, isto fazia ruir todo o edifício filosófico que existia já desde a antiguidade. Porquê? Porque nós não podíamos ter simplesmente uma coisa que existe e não existe, que é e não é. Curiosamente, em 1937, Bohr fez uma viagem à China e ficou muito impressionado com a filosofia oriental e principalmente com os arquétipos Yin e Yang. E mais do que com os arquétipos Yin e Yang, com o que eles significavam e com o que ele veio a descobrir que, em vez de haver uma oposição dos opostos, como na filosofia clássica grega, havia uma complementaridade dos opostos. Cerca de 10 anos depois, por volta de 1947, julgo eu, já muito depois de ganhar muitas honrarias, ele foi, digamos, elevado a cavaleiro no Reino da Dinamarca. Portanto, ele é o verdadeiro cavaleiro da Dinamarca, um livro muito famoso. Estou a brincar, como é evidente, mas ele realmente é um cavaleiro da Dinamarca. Ele teve que escolher um brasão de armas. E qual foi o brasão de armas que Niels Bohr, um dos maiores génios da ciência moderna, escolheu para brasão da sua família ao ser nomeado cavaleiro? Precisamente o símbolo do Yin e do Yang. E depois ainda lhe acrescentou uma expressão em latim que significa os opostos complementam-se. Portanto, um dos dois maiores génios científicos do século XX escolheu para o seu símbolo de família o Yin e o Yang e opôs a velha filosofia oriental dos opostos complementam-se. E onde é que isto entra decididamente no campo da ciência? Ora bem, a verdade é que Niels Bohr sabia perfeitamente que a matéria é apenas um tipo de energia mais condensada. Ele sabia que a partícula era apenas um colapso da função de onda naquele preciso instante. Ele sabia que tudo o que é quente arrefece. Ele sabe que tudo o que é frio aquece. Ele sabe que o caminho que sobe para a montanha é o mesmo caminho que desce da montanha para quem vem da montanha para o vale. Portanto, os opostos complementam-se. Quando uma coisa está a aquecer, esse é o primeiro passo para ela vir a arrefecer. E foi esse grande paradoxo, essa mudança completamente na filosofia que Niels Bohr tão bem compreendeu e que quis estabelecer no seu brasão de família. Portanto, no final do vídeo eu deixo precisamente o brasão de família de Niels Bohr e é quase uma figura poética, um dos maiores expoentes de sempre da ciência moderna ocidental e talvez o grande criador e impulsionador da mecânica quântica, escolher precisamente para seu símbolo o mais icónico símbolo das mais antigas filosofias orientais, o Yin e o Yang. Digamos que maior harmonia entre a ciência ocidental e as filosofias orientais seriam impossíveis. Eu, por mim, despeço-me, cheio de paz e de amor do coração, e dou-vos uma vez mais as boas noites e espero por vocês no próximo vídeo do canal Chambra. Até já!